Ontem nós perdemos por um gol que veio no apagar das luzes e a galera tá falando dessa partida contra a LDU como se fosse uma terra arrasada total. Isso tá me irritando muito. Então, bora conversar sobre essa partida, mais sério mesmo, refletindo sobre tudo que envolveu esse jogo? Então vem comigo, meu nome é Julia, sou dominada pelo Flu. Ontem a LDU venceu o jogo por 1-0, finalizando 24 vezes no gol, contra 6 finalizações do Fluminense. E aí você pode até virar pra mim e dizer, tá vendo, Júlia? Os números não mentem. A LDU amassou o Fluminense. E eu concordo que os números não mentem, mas eles também não contam a realidade dessa partida. Mostram que, de fato, a LDU ofensivamente foi muito melhor que o Fluminense. Mas qual foi o jogo que o Fluminense foi fazer em Quito? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no pré-jogo eu falei que a estratégia do Fluminense para essa partida ia ser ficar com a bola para reduzir a velocidade da LDU. Só que tem tricolor aí revoltado porque achou que o Fluminense foi para Quito para fazer o seu jogo com intensidade e golear a LDU. E sim, fé, eu não discuto. Eu sei que se no teu coração era isso que tu acreditava, porque normalmente nós torcedores sempre acreditamos que o nosso time vai dar as maiores goleadas bem lá no íntimo do nosso coração, por mais que a superstição não permita que a gente vai falar isso em voz alta, mas quando a gente para refletir sobre as características do nosso time e as condições de jogo em Quito, idiota seria o Diniz se ele mandasse nosso time para o Equador com a intenção de atacar a LDU. E aí, pra gente falar das características da nossa equipe, eu vou te lembrar antes qual foi a escalação da partida de ontem. Entraram em campo Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Cano. Equipe titular. Para começar, dessa equipe titular, apenas Martinelli, André, Arias e Guga têm menos de 34 anos. E não é novidade para ninguém que esse é um dos motivos pelo nosso time ser um time lento. Porque além da idade, a gente não tem caras propriamente velozes. Keno e Arias são os dois jogadores mais rápidos do nosso time, mas nosso time não é veloz. E isso é para todo jogo. E aí você pega esse time com as características que eu acabei de citar e coloca ele para jogar a 2.850 metros acima do nível do mar. E aí você quer que esse time, que já é lento normalmente, jogue com intensidade nessa altitude? Assim, me desculpa. Ou você é inocente, ou você é covarde. E a gente falou sobre isso no pré-jogo. A altitude, para quem não mora nesses locais, gera uma dificuldade absurda da pessoa de respirar. Todo mundo que vai para um lugar com maior altitude diz que a sensação que tem é de que você puxa o ar e o ar não vem. E isso é num nível que a própria LDU, que joga em uma cidade que tem uma altitude considerável, também vai sentir dificuldade de respirar. Em La Paz, por exemplo, com mais de 4.000 metros de altitude. Claro, menos do que um brasileiro, mas o time deles também vai sentir dificuldade. Porque quanto mais você sobe, maior é a dificuldade. O Keno tava reclamando que tava tonto desde o primeiro tempo. O Martinelli, disse o Gabriel Amaral, que pra quem tava lá, percebeu que era um dos jogadores que tava sentindo muito o efeito da altitude. O nosso time teve que fazer cera o tempo inteiro para poder respirar, cara. O Diniz conhece o efeito que a altitude tem nos jogadores. Ele não seria louco de mandar o time pra lá pra atacar. Porque não dá, não tem condições. Ainda mais o nosso time nas características que tem. E aí tem um outro ponto pra ajudar. Um dos efeitos da altitude também é que a bola corre mais rápido nesses lugares. E aí, se a gente for somar as características da nossa equipe a uma outra situação específica desse ano, o time que entrou em campo ontem contra a LDU era um time que jogou até o dia 22 de dezembro, voltou de férias no dia 25 de janeiro, jogou sua primeira partida do estadual no dia 1º de fevereiro, ou seja, não fez pré-temporada, a pré-temporada está sendo agora, tá? Vocês têm noção que o time, inclusive, não fez ainda não é domingo, não fez ainda um mês que esse time tá treinando? E contra a LDU foi só o 4º jogo da temporada. Ah, mas tá o time brasileiro ganhando altitude, Júlia. E esse time que você tá falando tinha as mesmas características dessa equipe do Fluminense? É só isso que eu vou te perguntar se tu virar pra mim e falar essa besteira. Porque assim, não dá pra analisar esse jogo desconsiderando tudo isso que eu falei. E aí eu tô bolada, não com o rival que tá falando essas besteiras, porque pra eles é mantra Abel Braga.
Eles não viram o Fluminense, eles não conhecem o Fluminense, então assim. Mas Tricolor falando isso, cara, desculpa, mas não faz o menor sentido. Porque é você bater num time que já apanhou e que não tem culpa das circunstâncias do jogo. E assim, o Fluminense foi pra lá pra se defender e até os 50 minutos do segundo tempo conseguiu fazer isso. Só que ainda tem um outro detalhe que eu não falei nele porque ele não é o principal fator desse jogo, mas que também não pode ser escondido. Que é, a gente foi roubado ali aos 7 minutos do primeiro tempo. Aquele lance no Cano era pra pênalti e cartão vermelho. E assim, tem gente aí discutindo, mas o árbitro não viu o lance no pé e tal, só viu a parte de cima da mão, né? Cara, o Guga disse na zona mista que o esclarecimento do árbitro pro time foi que não foi pênalti porque o zagueiro da LDU não tinha intenção. Ou seja, o problema não é o que ele viu. Ele viu. Ele só falou que não tinha intenção. Então não foi pênalti. Sim, é inacreditável uma resposta dessa. E aí você entende a revolta dos jogadores, você entende porque que o Marlon fala que foi roubado, você entende a revolta do Felipe Melo, porque assim, caraca, cara, eles disputaram isso no ar. E, assim, o próprio ditado já responde, gente. Isso aqui também é falta. É esse o argumento que ele tem pra dar? Eu falei que essa não marcação do pênalti não é o principal fator da partida, porque de fato, a principal questão ali, o que gera maior dificuldade, é a altitude. Em circunstâncias normais, a gente já viu inclusive acontecer a mesma coisa e de qualquer forma o time conseguiu correr e fazer o seu gol sem problemas. Mas assim, é inegável que um pênalti, àquela altura, né? A possibilidade de bater um pênalti, você não tem a garantia também que vai converter. E a chance de ter um jogador a mais em campo mudaria completamente os rumos da partida. E o que foi esse jogo? O Fluminense, no momento em que teve mais fôlego, justamente no início da partida, até teve um certo controle ali do jogo. Claro, ali com a bola no campo de defesa, tentando de uma vez ou outra sair pro ataque. E uma das situações é até a que gera o lance ali do pênalti que não foi marcado. Mas depois dos primeiros 25 minutos de jogo, aí, filho, falta o fôlego e a questão do jogo passa a ser se concentrar para se defender. E como é que faz isso? Nesse caso específico, em que você não tem como correr muito, porque você não tá conseguindo respirar direito, porque você já tá cansado, porque você vai se cansar ainda mais e você não pode se cansar ainda mais porque você tem 90 minutos pra jogar e o máximo de substituições que o teu técnico pode fazer são 5. Então como é que você vai se defender nessa situação? Controlando ali, tendo a posse de bola na sua defesa. E aí, meu querido, você vai sofrer, porque não dá mais pra carregar o time todo pro ataque, porque se a LDU pega a bola, como é que tu volta com todo mundo pra recompor? E aí, obviamente, você vai sofrer, porque não tem como você ter 100% de posse de bola na partida. A hora que o outro time pegar a bola, vai ter pressão. E o nosso time até tentou, como estratégia, enganar a marcação. Tem um momento, por exemplo, em que o Guga tá lá na ponta esquerda e o Keno tá recompondo na lateral direita. Mas assim, não dava pra fazer marcação alta, ir com todo mundo pro ataque, recompor caso a LDU pegasse a bola. Isso era impossível dentro do jogo. Gente, não é possível que as pessoas não perceberam que isso era impossível. Não era o Fluminense que não tava querendo fazer, não era os jogadores que não estavam se entregando. É que não dava mesmo. Então a estratégia foi se defender. Sofreu, mas se defendeu. E não dá pra negar que apesar dos sustos, em alguns momentos a gente até contou com a ajuda da LDU, que lembrou, assim, o Ener Valencia na semifinal do ano passado, porque algumas bolas, chances absurdas, eles jogaram pra fora. E outras que pareceram sair por milagre, quando a gente ia ver no replay, tinha sempre um toque aqui de um jogador do Fluminense. Tanto que a LDU bateu 16 escanteios. E aí, considerando todas as circunstâncias do jogo, uma coisa que eu senti falta no Fluminense foi de chutes para tentar finalizações de longa distância. O Fluminense não fez muito isso, tem até uma oportunidade ali que o Martinelli tenta aproveitar, a bola passa, né, não bate na trave, né, vai para fora. Mas assim, era uma boa chance que ele cria ali por arriscar e que eu acho que o Fluminense poderia ter feito mais para tentar aproveitar essa rapidez da bola e também o fato de não conseguir ir lá para frente para, enfim, ter as melhores condições para finalização. E aí, falando em Martinelli, né, que jogou bem essa partida, vamos falar sobre alguns jogadores que eu acho que se destacaram um pouco mais nesse jogo. Um dos jogadores que eu achei que foi muito bem ontem foi o Guga. Ele era uma das minhas maiores preocupações nessa partida e foi muito bem defensivamente, tentou ajudar nas poucas chances que o Fluminense produziu.
Algumas tiveram a participação dele e deu pra ver que ele se entregou ao jogo até o final. Outro que também foi muito bem foi o Thiago Santos. Ele me assustou ali no início do jogo com as saídas de bola, mas assim, o que ele produziu em campo de fato ele foi monstro em campo. A real é essa. E até naquele momento que ele manda a bola errado pro Fábio, na hora eu fiquei, tipo assim, revoltadíssima. E depois eu comecei a pensar, cara, será que isso não tem a ver com a bola mais leve? Porque isso dificulta o controle da bola. E quando a gente falou sobre essa bola em velocidade, eu tava muito preocupada antes da partida em como isso ia ajudar a LDU e também como o Fluminense poderia usar isso a seu favor para tentar fazer um gol de longa distância. Mas eu não pensei em momento nenhum que isso poderia prejudicar a nossa saída de bola com os pés. E assim, ainda bem que foi um lance assustador. E o restante a gente deu conta do recado. O Felipe Melo foi muito bem dentro de campo e na coletiva de imprensa. Tem que cobrar mesmo, ainda mais o Felipe Melo, que é um cara que sempre é cobrado. Dessa vez ele cobrou defendendo e representando muito bem o Fluminense. André e Arias também jogaram muito. O Cano já ficou bem apagado na partida, o Keno sentiu muito cedo, o Marcelo então saiu no primeiro tempo. Mas a real é que nesse jogo, como um todo, eu sinto que a galera jogou enquanto tinha pé. A diferença é que uns suportaram mais a pressão e então conseguiram entregar mais em campo do que os outros. Até quem entrou ali no segundo tempo, Douglas Costa foi bem, Diogo Barbosa, o Marlon também, acho que o Lima e o Lelê também foram assim, pro que dava, foi bom. E assim, 1-0 no fim das contas não é um resultado ruim. A gente sabe que o nosso time tem totais condições de fazer uma boa partida e de trazer mais essa taça pra gente. Claro, não pode entrar com soberba, tem que entrar pra jogar, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa linda no Maracanã. Lá eles têm a altitude a favor deles e isso pesa bastante, mas aqui o Fluminense tem a gente. E em casa a gente vai fazer uma festa linda. E a dificuldade aqui pra respirar vai ser por conta da nossa atmosfera. Eu tô muito ansiosa pra quinta-feira. A gente ainda vai falar mais sobre essa partida na semana que vem, porque domingo já tem clássico. Vai ter que virar chavinha, não tem jeito. De qualquer forma, já deixa aí nos comentários qual tá o seu sentimento pra essa final na quinta. E, cara, eu fico muito feliz e te agradeço muito se você tá comigo até aqui. Também agradeço demais a quem pôde participar das lives em que eu estive no canal da Fluesenha e no canal do É Pelo Flu 1902. Foi uma experiência diferente, assim, participar de lives em outros canais aqui pelo YouTube. Achei bem bacana e fiquei muito feliz, assim, que eu vi alguns nomes conhecidos. Tamo junto demais e te agradeço também se você puder fortalecer aqui no like. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.